Boa noite a todos e a todas. Por mais uma vez nos encontramos aqui com a proposta de podermos trabalhar a Sociologia Aplicada à Administração no curso Bacharelado em Administração na UAP. E aí vamos começar essa aula de hoje. Como nós havíamos combinado na última aula, trabalharmos a unidade 3, que foi proposta no programa da disciplina de Sociologia Aplicada à Administração, e aí trazendo alguns conceitos, algumas abordagens sociológicas sobre organizações, cultura e trabalho. Essas três categorias sociológicas, as quais nós vamos hoje discuti-las numa perspectiva mais social, tá? Frisando e enfatizando pelo viés dos clássicos também, Durkheim, Marx e Weber, ok? Então vamos lá. Nery, manda brasa aí, vamos lá. Então, o que é que nós temos hoje para conversar? Então, as abordagens sociológicas da organização, trabalho e cultura, na unidade 3. E aí, como é que está hoje estruturada essa unidade? Aí nós temos como proposta as organizações, tratar da estrutura, né? Nem tanto do contexto socioeconômico, mas principalmente do aspecto estrutura e mudança. E em seguida falarmos um pouco sobre poder e liderança nessas organizações, o quanto esses fatores, esses aspectos são preponderantes, são importantes no exercício da função de um administrador ou administradora. As empresas enquanto grupos organizados, né? Já é uma mesclagem do material que nós estamos trazendo, quando nós vemos a partir das organizações e sua estrutura. E também vamos tratar sobre a cultura organizacional, numa perspectiva da Maria Tereza Fleury, que é do livro Cultura e Organização, que está no programa também, faz parte da bibliografia da nossa disciplina. Vamos também discutir e apresentar o trabalho na sociologia pelas perspectivas marxista, durkheimiana e weberiana, também a sociabilidade humana e a sociabilidade capitalista, que vão estar também inclusas nesse processo, né? A produtividade, a motivação, satisfação no trabalho, nós vamos mencionar tudo dentro dessa perspectiva desses autores, né? E as novas ocupações e profissões, nós vamos fazer uma menção no que se refere quanto às metamorfoses no trabalho, né? As metamorfoses, as mudanças que o trabalho vem ocorrendo nesse final de século XX, início do século XXI. E aí, Ricardo Antunes, né? É um dos sociólogos que mais tem discutido no mundo todo sobre a categoria trabalho, e no seu livro Adeus ao Trabalho, ele menciona algumas modificações, algumas dessas mudanças, e faz menção sobre o modo de organização do trabalho, né? Passando pelo Taylorismo, Fordismo e a reestruturação produtiva, ok? Beleza, 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 tranquilo. Então vamos lá. O que a gente pode estar vendo aí, gente? Então, a gente está trazendo, a princípio, aí o que são as organizações, tá? E já enfatizando e deixando claro que as mesmas, elas começam com os grupos. Lembra na aula passada que nós discutimos sobre grupos? Que grupos começam a partir de 2 pessoas, que esses grupos podem ser formais, informais, eles possuem uma estrutura mínima, né? Eles devem ter objetivos, e aí passando de um grupo que vai, à medida que eles vão crescendo, eles podem se tornar organizações. E organizações, elas vão ser caracterizadas ou vão ser definidas pelo fato das mesmas, né, terem padrões que devem permanecer com os membros desse grupo, tá? E além da interação contínua. Mas aqui no material a gente já coloca o seguinte, que esses grupos, à medida que os seus membros vão participando, esses grupos vão aumentando, né, existem outras necessidades que vão para além da interação contínua. E além dessas outras necessidades, é importante estar frisando, enfatizando, que esses membros dos grupos, eles entendem que requerem e pretendem com essa inserção no grupo ao qual eles fazem parte, os padrões tendem a ser explicitados preferencialmente por escrito. O que é isso, gente? À medida que esses grupos vão crescendo, só o fato de interar-se não será mais suficiente. Porque quando o grupo cresce, tem um objetivo em comum, há uma tendência muito grande dele ser formalizado, tá? Além dos objetivos, eles terem padrões, normas e leis, eles têm uma tendência a serem formalizados.
E serem formalizados seria o quê? Organizações formais. Para se tornarem organizações formais, essas organizações precisam ter suas normas, seus padrões, né? Os seus valores prescritos, escritos em forma de estatuto, em forma de lei, para que todos os membros que fazem parte desses grupos e logo das organizações, eles possam saber do que vai ser requerido pelos mesmos, ok? O que Gil, Antônio Carlos Gil, no livro Sociologia Geral de 2017, ele fala para nós, que ele traz para nós dessa definição de organização. Ele diz o seguinte: o que são as organizações? São grupos relativamente duradouros que foram deliberadamente organizados em torno de um conjunto de regras, com o propósito explícito de alcançar determinados objetivos. Gil coloca que as organizações, elas estão em volta de objetivos, ou melhor, em volta de regras, as quais irão conduzir, né, os membros que fazem parte, ou os grupos que compõem essa organização, a atingirem o objetivo que é estabelecido pela própria organização. Tá? E aí, dentro dos tipos de organização, nós vamos trabalhar e vamos especificamente tratar da organização formal, que de fato é o que nos interessa. Já que o administrador, a administradora, que são vocês futuramente, vão estar voltados, em sua maior parte, né? Com certeza pode ter uma porcentagem pequena que possa estar envolvido com outro tipo de organização, mas no que se refere à organização formal, a princípio, nesse momento, ela é muito mais válida para a nossa discussão. E aí nós estamos tipificando, né, trabalhando, focando na organização formal. E a organização formal, ela se organiza, né, ela se estrutura, melhor dizendo, se classifica em três tipos. E aí nós colocamos as organizações de acordo com as atividades desenvolvidas, que é o quê? Que também tem sua classificação, seu detalhamento. E essas organizações formais, de acordo com as atividades desenvolvidas, elas podem ser econômicas ou produtivas, que no caso são aquelas dedicadas à produção de bens e prestação de serviços, que são do setor de atividade primária, secundária, terciária, né? Primária a gente sabe que é a agricultura, a mineração, secundária que envolve a manufatura, o processamento. Terciárias são aquelas que envolvem os serviços, né? A produção dos bens, né? Para a sociedade, para a população. Dentro também dessa classificação de atividades desenvolvidas, tem a de manutenção, que vão se dedicar à socialização e captação de pessoas, que é no caso das escolas e das igrejas. A terceira, né, dessa classificação fica as adaptativas, que são aquelas que se dedicam à produção, desenvolvimento e difusão do conhecimento. E aí o exemplo mais próximo que nós temos disso são as universidades, né, as faculdades, institutos de pesquisa, que também são organizações que precisam ser administradas e têm uma política específica, uma cultura organizacional específica para poderem estar sendo desenvolvidas e administradas. E, por último, dentro desse parâmetro, primeiro, né, as atividades são desenvolvidas na organização formal, tem a político-administrativa, que tem a ver com a coordenação de controle de pessoas e recursos e com adjudicação entre grupos e competição. E é o exemplo que nós trazemos, né, é as agências do governo. O segundo ponto, nós falamos sobre as organizações, dependendo das atividades que são desenvolvidas, e agora vamos trabalhar o ponto 2, que são aquelas organizações de acordo com os principais beneficiários. Então, quais são, então, as organizações principais de acordo com seus beneficiários? Primeiro, associações e benefícios mútuos. Quem é o foco, quem é o público-alvo desse tipo de organização? É o beneficiário, o que faz parte do quadro social. E onde é que esse beneficiário se encontra? Nos clubes sociais, entidades, sindicatos, tá? Então, esse tipo de organização, ela é focada no beneficiário.
O outro é os interesses comerciais, que são os proprietários, acionistas e investidores. E a gente vai encontrar isso voltado a pessoas que têm, digamos assim, uma grande remuneração, né? Grandes investimentos, tem muito dinheiro para poder ser administrado, ser investido, né, em obras, em ações, as quais vão ter que reverter de alguma maneira em benefício próprio, né, a princípio, né, e até se estender aos demais. No que se refere às organizações formais, voltada para os beneficiários, tem também a de serviço, que é o grupo de clientes ou pessoas que estão tecnicamente fora da organização, mas têm contato regular com a mesma. Que exemplo nós temos dessas organizações? São os hospitais, as universidades, agências sociais e as consultorias. E o outro exemplo, ou melhor, outro ponto, seriam as organizações de Estado, criadas por iniciativa do próprio Estado para oferecer algum tipo de serviço para a sociedade. Aí inclui os tribunais, correio, a própria polícia, que foram criadas, gestadas, né, e são gestadas com o intuito de vir a beneficiar a população. Ok. O terceiro ponto são as organizações segundo a natureza do poder que nelas é exercido. Quero só relembrar que nós trabalhamos sobre as organizações relacionadas às atividades que são desenvolvidas. O ponto 2 foi relacionado aos beneficiários. E a 3 agora, o poder que nelas é exercido. E dentre essas organizações, as quais nós estamos classificando, nós iniciamos com as utilitárias, que baseia-se no controle de incentivo econômico. Exemplo, fábricas, bancos, né? Essas empresas, essas organizações que são voltadas, de fato, para circular o dinheiro, circular a economia, né? Circular o money. As normativas são aquelas que se baseiam no consenso acerca dos objetivos e dos métodos da organização. O que seriam essas? As igrejas, partidos políticos. Talvez vocês podem pensar ou ficar refletindo, mas igreja, partido político, uma organização formal, o que isso tem a ver com a administração? Todas as organizações formais, de alguma forma ou de outra, elas precisam ser administradas, elas precisam ser geridas. E aí os pesquisadores, os autores, os pensadores, dentro da área da própria administração e da sociologia, que é o nosso caso, o que acontece? Tiveram essa percepção de compreender como essas organizações, como grupo de pessoas formam organizações, chegam ao contexto, né, ou à condição de ser empresa, e perceber suas caracterizações, como poderiam ser classificadas. E aí nada mais, nada menos do que classificarmos e trabalhar isso agora, para podermos compreender que existem várias formas, várias organizações que precisam, né, de um trabalho administrativo, onde alguém exerça a função de administrador ou administradora. E aí, no que se refere a essa questão do poder que é exercido nessas organizações, não podemos deixar de mencionar as utilitaristas, né, as normativas e também as coercitivas, que no caso são aquelas do poder exercido pela força ou pela ameaça de utilização. E é o que chama a atenção que os exemplos mais próximos dessas organizações coercitivas são as prisões, as penitenciárias, as cadeias, os campos de concentração, que é para quem não lembra, não sabe, os campos de concentração são campos criados para deter, né, prender, encarcerar pessoas, né, por alguma razão. E, geralmente, os campos de concentração, as pessoas, elas, quando vão os indivíduos fazer parte, elas têm, assim, um rigor, um padrão de vivência dentro desses lugares que, geralmente, as pessoas não resistem muito, né? E aí, o exemplo mais próximo foi o que aconteceu com os judeus, né, na época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, onde milhares de pessoas foram enviadas para os campos de concentração, crianças, bebês, velhos, idosos, foram mortos nesses locais devido a uma ideologia, né?
É isso aí, gente. Vamos para frente. Enfim. E é o que se refere à estrutura organizacional. Falamos sobre o que é organização, falamos sobre os tipos de organização relacionado a esses 3 pontos que foram as atividades desenvolvidas, né, na organização formal, falamos sobre relação aos beneficiários e também o poder que é exercido nessas organizações, tá? E agora a estrutura organizacional. Já que nós temos uma organização, precisamos compreender como ela está estruturada, como ela pode se estruturar, tá? E aí nós vamos fazer uma menção rápida sobre a estrutura organizacional. O que que se diz aqui? Refere-se aos modos pelos quais as tarefas e responsabilidades são alocadas aos indivíduos e também a maneira como os indivíduos são agrupados em escritórios, departamentos e divisões. Quando a gente fala de estrutura organizacional, geralmente a mente se volta para organograma. Que é isso? É igual esse desenhozinho que está colocado aí, ó, que está posto para vocês. Igual esse desenhozinho que está posto para vocês. Aqui, ó. Obrigada. Deu um jeitinho aí? Enganchou. Deixa a tela deixar de brincar comigo, aí eu consigo dizer o que eu quero dizer. Ó, isto é um organograma para aqueles que não sabem. Fiquem sabendo agora. Isso é um organograma que vai especificar quem está gerindo, quem são os supervisores, quem são os colaboradores. E o organograma também, gente, ele vai designar uma coisa bem bacana de ser frisado: as relações formais de autoridade. Quem reporta a quem define nível de hierarquia. O organograma, ele tem essa função básica de mostrar a hierarquia da estrutura organizacional. Como os seus funcionários, como os indivíduos estão inseridos dentro da empresa, tá? E o organograma, ela tem essa função, organograma. E aí eu não vou me especificar em outros tipos de organograma ou estrutura organizacional que possa vir fugir da ideia do que nós estamos trabalhando em sociologia. Porque quando vocês forem ver sociologia das organizações, teoria da administração, outras disciplinas afins, vocês podem estar focando mais nesses pontos, ok? Então, vamos para frente. Aí eu trago só a estrutura, gente, organizacional, né, um quadro, para vocês poderem compreender. Temos uma organização, aqui, uma organização que tem uma estrutura. E aí coloca, o que é organização? Ordenação e agrupamento de atividades e recursos visando ao alcance do objetivo e resultados estabelecidos. Uma organização formal, ela sempre vai estar caracterizada por ter objetivos e resultados a serem estabelecidos. Para que isso seja possível, que isso aconteça, essa mesma organização precisa ter uma estrutura que colabore para atingir objetivos e resultados, ok? O que é que acontece? Essa estrutura, ela vai ter aquela ideia que nós falamos de organograma. E aí, a forma de organizar, a liderança, né, a administração dentro da empresa vai ficar muito a cargo do tipo de ideia ou de política empresarial que essa empresa, essa organização, essa associação de fato tem. Aí a estrutura organizacional, ela ordena responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades de uma organização. E essa mesma estrutura organizacional, ela vai se dividir em estrutura formal e estrutura informal. Ok? O que seria estrutura formal? Deliberar, né, deliberadamente planejada e formalmente representada,
em alguns dos seus aspectos pelo organograma. Lembra que eu falei? Se você fala de organização, uma organização formal, vai ter uma estrutura que vai remeter a uma estrutura formal, onde o organograma vai ser uma peça fundamental para essa estrutura. Quanto à estrutura informal, ela vai ser uma estrutura de maior espontaneidade. Não vai ter um planejamento propriamente dito, né? Mas a rede de relações sociais e pessoais, ela é muito forte. E não vai ser requerido essa questão do organograma para poder indicar quem é que está gerindo, quem está administrando. Vamos atentar aqui e perceber. Não é estabelecida ou requerida pela estrutura formal. Surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente, quando as pessoas se reúnem. Você está lá, você tem um grupo de amigos, vocês gostam de conversar, gostam de se reunir, né, gostam de assar uma carninha, né? Tomar um refrigerante, né, Neri? Né? Tomar alguma coisinha a mais para aqueles que gostam de tomar. O que acontece? O chefe, precisa ter um chefe, um gerente, que chame todo mundo, se organize. Geralmente tem alguém dentro do grupo que tem aquela iniciativa maior, né? Convidar todo mundo, mas não necessariamente. Você precisa estar chamando a atenção, fazendo uma convocação, estabelecendo uma meta, uma entrevista com aquele membro do grupo, nem nada. É uma coisa espontânea, você vai por gostar de estar com os amigos, né? Ou com alguns familiares. E aí conversar de uma maneira espontânea, para que isso caracterize a reunião de pessoas e onde essas relações vão ser estabelecidas. Estou dando um exemplo bem prático, eu sei que muitos de vocês praticam isso. E aí vamos lá. Se nós temos grupos, de grupos passamos para organizações, né? Organizações, pensamos na estrutura dessas organizações. Agora, nesse todo aqui, como é que acontece a burocracia? A burocracia, gente, ela surge como uma forma de organização humana, que se baseia na realidade. O que é isso? A burocracia, inclusive, é um conceito, nossa canetinha não está boa hoje. Conceito de Weber. Lembra que nós falamos desse clássico? É um conceito de Weber. E em Weber, o que é isso? Weber trabalhou o conceito de burocracia nessa perspectiva de organizar a realidade. E aí esse conceito de Max Weber, ele vai cair muito bem dentro da realidade das organizações, das empresas, das fábricas. E aí nós trazemos esse termo, esse conceito, porque geralmente quando nós pensamos em burocracia, nós pensamos na burocracia no aspecto mais negativo possível. Porque burocracia, no contexto popular, ela está associada à morosidade, à lentidão, à falta de compromisso, tá? E, na realidade, a burocracia, quando foi pensada, né, quando foi, digamos assim, gestada, ela não foi formulada, produzida nesse sentido, tá? Mas esse aspecto negativo sempre reportado à burocracia. Mas o que é interessante nós estarmos mencionando é que ele é um dos componentes mais importantes das organizações formais, é a burocracia. E nós geralmente vemos burocracia nos serviços que são ofertados pelas organizações públicas, pelo poder público. Geralmente nós sempre reportamos ou associamos a burocracia a esses tipos de organização. Passemos. Aí nós trouxemos para vocês algumas características da burocracia, tá? E aí tem algumas delas elencadas que nós vamos rapidamente, né, falar, mencionar, que é o quê? É a especialização do trabalho, é a primeira delas. Uma das características da burocracia é que os indivíduos, dentro do processo da divisão do trabalho, nas variadas formas de organização, eles se especializam numa única tarefa.
eles só fazem aquilo. Por exemplo, dentro de uma empresa tem um digitador. O digitador, ele só digita. Ele não faz mais nada. Ele não faz um ofício, ele não redige um ofício, dão para ele o ofício, ele vai lá, digita o ofício. Mas ele ser capaz de escrever, produzir o ofício, não. Tá? A moça lá do atendimento, o que ela faz? Ela só atende telefone, recepciona as pessoas e mais nada. Né? Então, assim, essa especialização, eu estou dando essa especialização de tarefas de uma maneira bem mais simples. Mas geralmente, os trabalhadores dentro dessas organizações, onde a burocracia está presente, o que acontece? São especialistas na única tarefa. E tende a se especializar cada vez mais. Tá? É a realidade hoje, por exemplo, das universidades, dos professores. Quando você vai para a universidade, vai estudar, você escolhe uma profissão. Né? Por exemplo, vocês estão estudando administração geral até agora. Mas no decorrer do curso, ou pós o curso, vocês vão escolher uma pós-graduação, uma especialização, onde vocês vão querer se especializar. Administração o quê? Administração, não sei, hoje tem tanto ramo, por exemplo, vão querer fazer coach, né? Vão querer fazer administração voltada para o turismo, administração voltada para as entidades organizacionais, terceiro setor, alguma coisa nesse sentido. Você está se especializando cada vez mais para você se tornar referência dentro desse aspecto, né? Desse setor que você está se especializando. A hierarquia da autoridade, o que é isso? Existe uma hierarquia fixa de posições. Cada uma delas sob a supervisão de superior. Então, existe alguém que é referência naquela área e que ele coordena grupos de pessoas dentro daquela área. E que ele fica responsável por isso. Regras e regulamentos. Fundamentam em normas e regulamentos escritos. Da burocracia, uma das características, gente, tudo está regulamentado por escrito. Por quê? Porque isso são documentos que também são provas para situações futuras, né? E esses mesmos documentos escritos, eles vão respaldar, por exemplo, o código de ética, o código de conduta dessas próprias organizações, que vão definir atribuições de cada cargo, a forma de fixação dos salários, os critérios para a promoção, bem como para o procedimento a serem adotados. Você vai trabalhar numa organização, numa empresa, e aí você só faz um contrato de boca. Você vem aqui, trabalha um mês, você vai ganhar tanto. Você vai ganhar R$1.500. Só um exemplo. Aí quando chega no final do mês, você não assinou nada, não fez nada. E o que acontece no final do mês, o cara te dá R$500. Você tem como reivindicar? Você pode até bater boca, reivindicar, mas o que está documentado? Nada mais, nada menos que esses regras e regulamentos também são os chamados contratos. Tá bom? Sigamos. Outra característica é a competência técnica. Os ocupantes dos cargos de comando e de assessoria das organizações burocráticas, em virtude do rigor em sua seleção, detêm competência técnica para o desempenho de suas atribuições. Então, as organizações precisam que isso seja bem evidente, que tecnicamente existam funcionários, indivíduos, colaboradores, gerentes, supervisores, administradores que demonstram a competência técnica, uma competência especializada em determinada área, que seja referência para isso. A impessoalidade, gente, dentro das organizações burocráticas, ela é feita de forma impessoal, ou seja, decorre da descrição de cargos e funções e procura não levar em consideração as pessoas envolvidas. A burocracia, apesar de tudo isso, ela preserva também a impessoalidade, tá? Dessa descrição de cargos e funções, não levando em consideração as pessoas envolvidas, de uma maneira em que não se torne, digamos assim, parcial, e sim que ocorra uma imparcialidade. A comunicação escrita requer um grande número de registros escritos para funcionar. E aí, por isso que a gente sempre pensa na morosidade, na lentidão dos processos, né?
nessa lentidão, nessa morosidade, que termina demorando muito e as coisas não andam. E é isso aí que mexe muito com os indivíduos e as pessoas. Quando você dá entrada no processo, você vai requerer algum benefício, tá? Você vai fazer um BO na delegacia e parece que a coisa é muito mais difícil do que você acha, né? Tem que esperar o servidor chegar na boa vontade, tudo e fazer. Mas hoje existem políticas, né, principalmente nas organizações públicas, onde existe uma contrapartida, tanto da parte do próprio Estado, quanto se espera da parte dos indivíduos. Quando essa morosidade, essa parte burocrática, ela já chega a tamanha, existe assim, às vezes as pessoas, elas se excedem nos seus ânimos, né? E elas terminam agredindo verbalmente um funcionário público, né? E aí o que é que acontece? Quem desacata o funcionário público pode ser o quê? Processado, ser punido, né? Receber uma sanção por isso, de 6 meses a 1 ano, eu acho, se eu não me engano. Mas também o próprio Estado, né, que é o gestor dessas organizações públicas, digamos assim, de constituir, de formular, de produzir políticas que venham a contribuir para a desburocratização. O que é isso? Não me refiro a desburocratizar. É de agilizar o serviço público, para que a burocracia não fique com esse aspecto negativo, de morosidade, lentidão, de falta de vontade, de desumanidade até. Aí eu trago algumas vantagens e algumas limitações relacionadas à burocracia. Dentre as vantagens, gente, nós temos aqui a racionalidade, a confiabilidade, a meritocracia. Lembra que nós vamos na aula passada, meritocracia, que é por mérito pessoal, redução do nível de conflito entre as pessoas, redução dos custos e erros e rapidez nas decisões. E aí é meio contraditório, né? Pode ser rápido nas decisões, mas não é rápido na hora de efetivar ou efetuar essas decisões. E uma constante continuidade, tá? Quais seriam as limitações da burocracia nesse sentido? O conflito de valores, a competição de objetivos, porque a burocracia, já que ela trabalha a meritocracia, o ganho, o destaque pelo mérito, nada mais nada menos do que com a competição também é estimulada para atingir objetivos. A competição de normas, né, que normas vão ser estabelecidas, e o conflito entre staff e linha. E aqui é um tipo de linha de autoridade organizacional de gerenciamento dentro das organizações, sejam elas públicas, formais, tá? Que pode vir a ocorrer. Aí nós estamos trazendo outro aspecto, que é o da liderança. Falamos sobre os grupos que iniciam com 2 pessoas, que a partir de 2 pessoas formam-se um grupo. Esses grupos podem ser formais, informais, podem ser primários, secundários, nessa essa relação. Chegamos à condição de organização. A organização que precisa de estrutura, e dentro dessa estrutura que é estabelecida, o conceito de burocracia é aplicado como pensado em Weber, nós vamos falar também. E aí, já que nós temos essa organização, como fica a liderança? Como fica o poder dentro das organizações? Como são manifestados? Como isso acontece, né? Como é que os colaboradores, os funcionários, os empregados, empregadas, os administradores, administradoras, como a liderança passa a ser uma característica dentro dessas organizações? O que ela pode fazer? Como ela pode estimular? E a liderança, gente, ela é um dos papéis mais importantes dos administradores ou administradoras. Só para lembrar que também tem meninas, tá? A pessoa que desempenha o papel de líder influencia o comportamento de um ou mais liderados. Olha o que a gente havia falado na aula passada, quando nós comentamos sobre o que a sociologia vai contribuir para o futuro profissional da área da administração. Já que alguns não conseguem ver a aplicabilidade da sociologia. Lembra que nós falamos que à medida que se vai adquirindo conhecimentos sociológicos, ele vinha contribuir para o seu desempenho enquanto líder, né? De poder compreender os seus liderados, os seus colaboradores nas várias dimensões e aspectos, tá bom? E a pessoa que desempenha esse papel de líder influencia o comportamento de um ou mais liderados. E aí, para quem já trabalhou em empresas,
né, em organizações. Perceba até dentro da sua casa, no seu âmbito familiar, o que acontece? Quando seu pai ou sua mãe, digamos assim, eles são os líderes da casa. Você, enquanto filho ou filha, então o senhor está na condição de líder por ser mãe ou pai, né? Como fica o seu comportamento se ele estimula seus filhos, sua companheira ou seu companheiro, né? Ou pense nos seus pais, se eles estimulam a sua atitude a ser melhor, tá? E aí o papel do líder, gente, é influenciar o comportamento de um ou mais liderados. Quando esse comportamento ele não tem um salto positivo, significa que há um problema, possivelmente, né? Alguma coisinha nessa liderança que a comunicação não está sendo 100% eficiente. Então, a capacidade de liderar está intimamente ligada com o processo de motivação. Então, ser líder também é ser um motivador. Motivar, influenciar aqueles que de fato estão sob a sua tutela. E aí, quem está sob a sua tutela são trabalhadores e trabalhadoras, que precisam ser motivados a produzir dentro desse sistema que se é estabelecido, criando uma situação mútua de dependência entre líder e liderados. Aí a gente traz algumas imagens para vocês visualizarem, né? Que tipo de líder, né? Que tipo de líder de fato se manifesta? Como é que você acha que deve ser um líder? Um líder onde ele manipula os seus colaboradores, seus trabalhadores e trabalhadoras, né? Um líder que grita, que não ouve, um líder que mostra para onde deve seguir e os demais seguem, né? E aí tem a frasezinha, liderar não é impor, mas despertar nos outros a vontade de fazer. Olha que bacana. Quando você vê essas frases, e aí é interessante estar mencionando nisso, eu estava conversando com uma amiga administradora, né? Ela também já ministrou essa disciplina, e nós estávamos conversando hoje assim, de uns 5 anos para cá, existe assim não vou dizer assim uma febre, mas vou chamar de fenômeno, tá? De um grande investimento de algumas empresas, né, de algumas escolas, digamos assim, na área de trabalhar coach, né? Treinamentos com as pessoas para poderem organizarem suas vidas pessoais, profissionais, né? Até esses relacionamentos também afetivos. E é interessante como esses cursos têm chamado a atenção de muitos profissionais, de pessoas comuns e de muitos profissionais, né? Os quais têm um impacto psicológico tão grande, né? E aí eu acho que isso também deve ser pensado na questão da coletividade, porque é o investimento financeiro que se tem de alguma forma ou de outra quem faz um retorno. E aí, conversando com essa minha amiga administradora, ela falou que, assim, que acha que é uma febre passageira, né? Que coach precisa ser muito mais além do que somente impactar a vida das pessoas em palavras, mas motivá-las para efetivar essas ações. E aí eu estava pesquisando um dia desse sobre essa questão de coach, existe coach para tudo, coach de jovens, coach de criança, coach religioso, coach espiritual, coach de beleza, coach, enfim, né, coach esportivo e tudo mais. Tudo nessa perspectiva de ser um verdadeiro motivador. Nessa perspectiva de um motivador para a realização, para a construção de metas e a efetivação dessas metas, com a intencionalidade de atingir objetivos significativos, para uma mudança real de vida. E aí, se for na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, aonde quer que você esteja inserido, né? É interessante estar podendo pensar nesses aspectos. E é o poder nas organizações, ou o poder das organizações. O que acontece, gente? Líder precisa desse poder. E o poder, vamos ver o que é nas organizações, né? Ele pode ser compreendido como o quê? Como uma capacidade que possui os indivíduos de modificarem o comportamento do outro ou de outros. Isso aqui é uma característica de quê? De um líder. Um líder, ele precisa desenvolver essa capacidade de motivar outros indivíduos a modificarem, a mudarem o seu comportamento.
E esse comportamento ele pode ser de vida ou dentro do âmbito que ele está inserido, que no caso é a organização, é a empresa, é a fábrica, é a escola, é a igreja, né? Aonde quer que ele esteja. O líder, quem está à frente desse organograma, precisa ter a capacidade de motivar esses indivíduos, tá? E na base da organização, o que se apresenta? Temos aqueles que possuem pouco poder, seja pessoal ou institucional. E no topo, aqueles que apresentam maior poder, este sendo institucional, mas também pessoal. E a gente sabe que dentro das hierarquias isso acontece, né? Quem está mais no topo tem mais poder. E aí vai descendo, já vai diminuindo o poder, até chegar na condição de subalternidade total, que são os réis mortais, os trabalhadores e trabalhadoras. Tranquilo? Passemos para a próxima. Não se assustem assim, é que eu estou com a garganta inflamada. Então, de vez em quando, eu estou precisando ter um pouquinho mais de paciência comigo mesma, tá? Gente, o que é a cultura dentro de uma organização? Já que nós estamos falando de liderança e do poder, e como isso pode estar motivando os colaboradores, os trabalhadores, né, os indivíduos que fazem parte dessas organizações, é interessante nós voltarmos ao ponto de falar sobre cultura. Lembra que cultura que nós falamos é um conjunto de crenças, valores, de tradições, que regem a vida do indivíduo desde o seu nascimento até a sua morte, digamos assim. As pessoas elas podem estar adquirindo outros elementos culturais para compor a sua cultura. Nós falamos basicamente sobre isso na aula passada. E aí, como é que se pode perceber a cultura, ou o que é a cultura dentro de uma organização? E aí eu trago um conceito da Fleury, que é o quê? A Teresa Fleury, a Maria Teresa Fleury, tá? Ela faz o seguinte: a cultura organizacional é o conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações e construir identidade. Olha que bacana. Construir identidade. Organizacional, tanto age como elemento de comunicação e consenso, como oculta e instrumentaliza as relações de dominação. Fleury traz uma coisa bacana no conceito dela. Seguinte, porque ela fala de uma maneira muito as relações de dominação. Fleury, ela não, digamos assim, ela não deixa de perceber que nas relações de trabalho, nas relações dentro das organizações e na empresa, como elas são constituídas, e principalmente quando se fala questão de liderança, né, daqueles que são liderados, existe de fato um certo tipo de dominação. E ela não oculta, ela não fala que deve se ocultar essas relações de dominação. Vamos só repetir, ó. O que seria a cultura organizacional dentro da perspectiva que Fleury coloca? É o conjunto de valores e pressupostos básicos, expressos em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações e construir identidade. Gente, construir identidade é construir um vínculo, né? Construir o sentimento de pertencimento dos indivíduos àquela organização, onde eles se sentem de fato pertencer àquele lugar, àquele espaço, né? A de fato introjetar, aceitar a política que lá é estabelecida e o tipo de cultura que se manifesta lá, tá? E tanto agem como elemento de comunicação como consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações de dominação. Desculpem, eu havia lido antes errado. Como ocultam, né? E a cultura organizacional, ela pode vir ter esse papel aqui, ó, gente, de ocultação. Dependendo de como ela é estabelecida, as relações de dominação entre trabalhador, né, e o patrão podem ser ocultadas. Toda relação de trabalho existe relação de dominação. Existe aquele quem manda e aquele que obedece. E aí tem um dito popular que diz
que o sabido dessa coisa, né? Não, quem manda, como é quem... Me ajudei, gente, como é a historinha lá? Como é a historinha do quem manda obedece? Quem tem cabeça padece. Tem um dito popular, acho que vocês estão entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo. Que quem tem juízo, obedece, né? Nessas relações de dominação. E aí o que acontece? Não tem como fugir que dentro das relações de produção, das relações de trabalho, o que acontece? Existem também as relações de dominação. E aqui a Maria Tereza Fleury falando sobre isso. Lá no livro dela, Cultura e Poder nas Organizações, tá? E ela traz uma menção. O que ela reporta? Ela diz que a cultura organizacional é algo que é um pouco recente, os estudos têm sido feitos, né? Foi trazida às ciências administrativas no final da década de 1950 e abandona as ideias de contexto sociocultural como a origem dos fenômenos em estudo, voltando para o interior das organizações e das corporações. Atualmente, os estudos na área da administração, eles têm recorrido, né, algumas pesquisas a poder compreender como a cultura organizacional ela se constitui, como ela se desenvolve e até os impactos que a mesma causa nas empresas, né, e naqueles que fazem parte dessa organização. E aí eu trouxe esse slide só para a gente poder reportar rapidinho como é que a cultura organizacional começa a entrar nos estudos, né, na área da administração e como isso tem dado um saldo positivo, né, nos avanços dos estudos e também na melhoria da maneira de gerir. Então, quais são as principais razões da cultura organizacional? Ela apareceu, gente, no período de declínio da produtividade estadunidense. O que é isso? O período de declínio dos Estados, que os Estados Unidos teve uma baixa de produção. E que o Japão começa a disputar a competitividade na sua fabricação dos seus produtos, né? Que no final da Segunda Guerra Mundial, quando a própria Europa e o Japão, depois da bomba de Hiroshima e Nagasaki, ficou destruído, né? O que acontece? Esses povos, esses lugares, eles teriam que recomeçar, né? E aí, digamos assim, o plano Marshall na Europa foi primordial para que pudesse contribuir para a Europa se reerguer. E no Japão, o próprio Estados Unidos contribuiu para que o Japão se reerguesse, depois da dívida enorme que fizeram em destruir uma nação da forma que destruíram, usando a bomba atômica, né? Esses japoneses, né, esse povo, eles começaram a se qualificar, a se especializar cada vez mais. E aí uma coisa interessante é que nesse mesmo período aqui, vai partir um outro modo de trabalho chamado toyotismo, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Se a caneta ajudasse, era bom também. E as teorias das organizações têm sido influenciadas especialmente pela perspectiva gerencial. O desenvolvimento acelerado dos últimos 10 ou 20 anos, né? Os estudos sobre a cultura organizacional têm aumentado mais ainda nessas últimas 2 décadas, né? A quebra de uniformidade, coesão de padrões culturais, e surge como contra-ataque aos problemas de desintegração das sociedades, tá? E aí, lembrando que as próprias empresas, organizações empresariais, elas são mini-sociedades. Por isso que os conceitos, os conhecimentos sociológicos, eles são aplicáveis nesses ambientes, porque eles vêm a contribuir para o desenvolvimento dos mesmos. Elementos da cultura, só para nós podermos reportar. Se nós falamos de cultura organizacional, só para a gente poder reprisar quais elementos que nós podemos estar destacando da cultura. E aí, que elementos são esses? As aprendizagens, as naturezas, os relacionamentos culturais, as verdades do ambiente. O que isso faz? O que faz nos pensar, refletir? Que são elementos também que são aplicáveis no ambiente das organizações formais, das organizações de empresa, de igreja, de partido, de escola, tá? de banco, porque os elementos da cultura levam os indivíduos às aprendizagens, à natureza do exercício da função que ele faz, os relacionamentos que são estabelecidos, né, dentro desses espaços, desse ambiente, as verdades que são estabelecidas através das suas normas, das suas leis, e também como esse ambiente ele é constituído, tá? Quais são as variáveis, gente, do que se refere à cultura organizacional? E aí tem aí o modelo de gestão que recebem,
o tipo de liderança predominante, o compromisso de seus colaboradores e a subcultura local com suas respectivas crenças e tabus. Então, no que se refere às variáveis da cultura organizacional, ela vai ser aplicada, basicamente, ou vai ser, assim, percebida, de fato, no modelo de gestão que se vai receber, que vai refletir. Ah, professora, mas toda empresa, toda organização formal, ela tem uma cultura organizacional? Tem. Agora, assim, parar para entender como é que ela acontece, e aí uma das coisas que a gente vai mencionar é que a cultura organizacional, o fundador dessa organização, aquele líder principal daquela organização, ele tem um papel fundamental. Porque é ele que vai estabelecer as primeiras regras, as normas, né? Ele vai, digamos assim, dinamizar, vai dar a cara da empresa. E assim, essa primeira cara que ele dá é que de fato vai ficar estampado para as pessoas e para aqueles que fazem parte dessas organizações, para poderem começar a desenvolver, a trabalhar para estabelecer metas e atingir esses objetivos. E aí também, dessa maneira, vai refletir no modelo de gestão que essas organizações elas vão ter ou elas vão passar a desenvolver. O tipo de liderança predominante nessa organização, e aí, mais uma vez, é perceber como os líderes, a liderança motivadora, que tem a capacidade de motivar mudanças de comportamento dos colaboradores de maneira positiva, a poderem estabelecer as metas, atingir os objetivos estabelecidos pela organização, é um saldo positivo. Desculpem. O comprometimento de seus colaboradores, esse comprometimento dos colaboradores vai depender muito de quê? De uma motivação que é feita pela própria liderança. E que tipo de motivação é feita? Através de salário, né? É através de outros bônus, outros benefícios que vem a ter. Quando eu falo dessa motivação, não só falo de motivação de belas palavras, não. Os colaboradores, colaboradoras, os empregados, empregadas, trabalhadores, trabalhadoras esperam motivação de uma forma que de fato os motivam, né? Prêmios, dinheiro, salário, algum bônus a mais que venham a motivá-los, tá? E a subcultura local com suas respectivas crenças e tabus. E lembra que subcultura nós falamos que são grupos um pouco menores, que às vezes não concordam com tudo que é estabelecido de uma cultura maior, mas não se desvencilham dessa cultura dominante, eles permanecem lá. Aí nós usamos exemplo de quê? Dos punks, né? Dos LGBTs, como subcultura naquele contexto que nós falamos anteriormente, tá? E aí, culturas e subculturas nas organizações. Só passando, nada de muito aprofundado nesse sentido. Então, o que seria? As organizações, elas são mini-sociedades, como eu havia mencionado para vocês. Pode haver grupos bem integrados, grupos prepotentes, no caso, somos os melhores, né, ou grupos divididos. Uma organização formal, ela sempre vai ter os seus subgrupos. Uma organização que tem subgrupos, que talvez possuem suas características próprias, né? Que essas características vão também estar colaborando para a manutenção dessa organização, tá? Um grupo, digamos, só das secretárias, do pessoal que trabalha na parte administrativa, o grupo do pessoal que trabalha mais na produção, né, diretamente com a produção, um outro grupo que trabalha basicamente na comercialização do produto. Só estou dando alguns exemplos aí, tá? Para se entender a cultura e subcultura das organizações, é preciso observar. A gente também percebe a cultura da organização quando a gente observa. A gente para observar, para entender o contexto maior. E como ele é aplicado no contexto menor, que é o micro. Deixa eu ver aqui, gente, tá certinho? Ok, tá. Então, agora vamos passar para o ponto, gente, do trabalho na perspectiva sociológica.
Trabalho na perspectiva sociológica. Tá bom? Então, assim, o que seria o trabalho na perspectiva sociológica? Eu trouxe um conceito, né, de trabalho, e o trabalho é toda atividade desenvolvida pelo ser humano, seja ela física ou mental, manual ou intelectual, que dele resultam bens e serviços, né? Isso de acordo com Oliveira. Então, toda atividade desenvolvida pelo ser humano, seja ela física ou mental, manual ou intelectual, que dele resultam bens e serviços, tá? E aí o que é interessante nós estarmos frisando e colocando é assim, o que é trabalho? O que significa a palavra trabalho? E Calvani é um dos autores que a gente pode ver muito bem o significado da palavra trabalho e a etimologia da mesma palavra, né? Quando ele vai falar sobre o capitalismo, um livro pequenininho também de primeiros passos, ele vai trazer sobre isso. E, historicamente, sociologicamente e na filosofia também a gente vê isso, que o significado da palavra trabalho remonta a uma origem latina chamada tripalho, que tem uma referência a um instrumento de 3 paus, que foi utilizado para subjugar animais e forçar os escravos a aumentar a produção. Então, a gente trouxe uma imagem aí do tripalho, que é essas estacas aí, que eram usadas com o intuito de punir mesmo, né, de gerar dor, né, no escravo por conta de alguma desobediência, algum trabalho mal feito, tá? E o tripalho era, pois, um instrumento de tortura, algo semelhante à cruz que o rebanho cristão adotou como objeto símbolo. Então, o tripalho, gente, ele tem essa função, tanto que ele traz o aspecto negativo. Quando as pessoas falam de trabalho, poucas falam de trabalho de uma maneira positiva, né? Tanto que associa o trabalho ao dia. Quando fala na segunda-feira, tu diz, segunda-feira é trabalhar. Até a segunda-feira tornou-se um dia, digamos assim, de preguiça, né? Onde as pessoas não gostam de estar falando ou pensando que segunda-feira é o Dia Nacional da Preguiça, assim que elas colocam. Mas o trabalho também, ele denota uma associação de negatividade. O que é isso? Remete à questão da dor, do sofrimento, tá? E isso, o que ocorre? As pessoas pensarem que trabalho é ruim. E aí, o que acontece? Vem a perspectiva, né, voltada para a religião, a religiosidade, que a gente vai ver esse Max Weber, rapidinho, que ele diz que ele vai trabalhar a perspectiva, por que o trabalho dignifica o homem e de onde é que ela surge, tá? Vamos falar daqui a pouco. Mas vamos continuar aqui. O que Oliveira fala sobre o conceito de trabalho? Mais uma vez, é toda atividade desenvolvida pelo ser humano, seja ela física ou mental, manual ou intelectual, que dele resultam bens e serviços. Então, na minha condição de professora, eu também trabalho, porque se requer que você trabalhe de maneira intelectual, isso também é um trabalho. O trabalho não só está voltado para o trabalho manual, de peso, de esforço físico, mas também um esforço mental, que aí existem várias profissões onde o esforço não é físico, mas é um esforço mental, um esforço psicológico. E aí requer muito mais, às vezes, do que o físico, tá? Só lembrando. Ok, as relações de trabalho e a sociedade. Então, nós vamos começar a discutir como é que as relações de trabalho e as estruturas sociais ao longo da história foram estabelecendo. Aí nós vamos ter que dar uma voltinha mais uma vez sobre a Revolução Industrial, tá? Como é que ela acontece. E eu quero dar um tempinho rapidão com vocês. Viu, Neri? Um tempinho rapidão aí de 5 minutos, tá? Só enquanto eu bebo uma aguinha para molhar a garganta, que está doendo um pouquinho, viu? E aí a gente volta já já, 5 minutinhos, tá? Rapidão. Neri! 5 minutos, rapidinho.
Olá, gente do bem, gente do bem, gente do bem. Depois de tomar uma aguinha, vamos dar continuidade. Quando a gente terminar de falar sobre essas relações do trabalho e como elas se estabeleceram ao longo da história da humanidade, é interessante nós voltarmos a ver um vídeo sobre burocracia de Weber, que devido à dificuldade dos slides, nós passamos esse vídeo. Então, nós vamos passar mais tarde para vocês, daqui a pouco, vocês darem uma olhada nos vídeos que nós preparamos para vocês, ok? Então, vamos lá, gente. O que acontece com a Revolução Industrial ainda no século XVIII para o século XIX? Na aula passada, nós batemos muito sobre isso, que isso foi pano de fundo para o surgimento da sociologia. E aí, o que acontece? Esse mesmo período da Revolução Industrial, o que acontece? Começam a se estabelecer novas relações de trabalho. As relações que antes eram estabelecidas na zona rural, no campo, que eram fortemente de cunho agrário, elas passam a ter uma outra nuance, né, uma outra forma. As relações de trabalho dentro do ambiente familiar, né, elas vão começando a mudar. A economia baseada na troca de serviços ou produtos concretos e a estrutura social rígida, que é a mobilidade social quase inexistente. Essas coisas começaram a mudar. Uma das coisas interessantes também é que, com a Revolução Industrial, o capitalismo ele dá uma possibilidade das pessoas começarem a mudar de classe social. Mesmo apesar de toda a exploração, as pessoas teriam a chance de, socialmente, ascenderem, né? Socialmente, economicamente, ascenderem dentro dessa estrutura social que se estabelece através do capitalismo. Vamos para o próximo. E é uma coisa interessante, agora eu vou voltar, só para lembrar, que no início da Revolução Industrial, no período do século XVIII para o século XIX, é que também começam as teorias da organização do trabalho. Que teorias são essas? Que começam com Frederick Taylor, que é o Taylorismo. O Taylorismo foi uma teoria onde esse pensador, né, Taylor, ele passou a organizar a forma do trabalho nas fábricas, nas indústrias, onde era com a intencionalidade de otimizar o tempo da produção para que pudesse ser maior essa produção de maneira organizada, né, onde o tempo fosse melhor contabilizado. E aí a gente está vendo aí, né, uma gravura que eu coloquei sobre, né, a organização a partir de Taylor, e aí, inclusive, imagem de mulheres naquela época da Revolução Industrial. É o surgimento da indústria, né, da Revolução Industrial, é outro ponto que a gente está colocando, e também é o momento em que Taylorismo, que foi essa primeira forma de organização do trabalho no espaço das fábricas, é superado pelo o Fordismo, né? O Fordismo, que é uma criação de Henry Ford, né, o dono da empresa Ford, ele na sua fábrica de carros, ele começa a aperfeiçoar as ideias iniciais de Taylor, né, através do Taylorismo, né, para que a sua produção pudesse ser muito maior, mais organizada e mais positiva. Uma das características que se traz, no caso, rapidinho, desculpe, é que os próprios empregados de Ford, eles eram responsáveis, gente, responsáveis para poder, né, Ford ele teve uma ideia, uma sacada interessante, que ele vendia os produtos mais baratos para os seus funcionários, para que os mesmos pudessem aperfeiçoá-los em seus momentos de folga, identificar como poderiam melhorar e usar esses conhecimentos adquiridos na própria fábrica para melhorar as novas versões dos produtos que iriam ser comercializados posteriormente. Então, isso foi uma das ideias que Ford fez, que veio a surgir um grande efeito, né, dentro da produção dos carros em suas fábricas. Outro ponto também interessante é a impessoalidade nas relações de produção, né? As relações de trabalho saem do ambiente familiar e elas se estabelecem muito mais na fábrica. E a economia baseada no valor fictício agregado à moeda. Então, a moeda forte, né, de cada país, ela passa a ter uma força bem significativa. Tanto que nesse tempo, nesse momento, algumas moedas, por exemplo, a Libra era uma moeda que se fortalecia, que era a moeda da Inglaterra, né? O dólar dos Estados Unidos não tinha uma força tamanha que hoje tem. Mas, à medida que essa economia ela vai progredindo, ela vai crescendo, a tendência das moedas, né, que se torna um valor de troca do trabalho concreto, do trabalho material,
Isso também vai reportar na economia de cada lugar, de cada país, tá? Desculpa, está passando bem rápido. Aí um outro ponto interessante, que as relações de trabalho, né, é o avanço que se deu a partir da tecnologia, que é o trabalho hoje presente no futuro. Então, dentro das teorias da organização, no caso, nós falamos do Taylorismo, né, de Frederick Taylor, do Fordismo, do Henry Ford, e o que veio a superar o Fordismo, né, final da década de 70, já para a década de 80, foi o Toyotismo, que veio também de um dono de fábrica, né, não era Toyota, era Toyoda, né, Toyoda, que aí aperfeiçoou essa ideia do Fordismo, desculpem, fazendo o quê? Com que as equipes de trabalho fossem uma das características primordiais, equipes de trabalho que pudessem ser multifuncionais dentro das fábricas. Então, assim, os indivíduos, as equipes, elas eram responsáveis por funções específicas para que a produção pudesse ser mais rápida. A política de motivação, de bônus, né, para esses trabalhadores dentro do toyotismo também era muito maior. E o toyotismo ele vem tomando outros aspectos, outra repaginada, com a reestruturação produtiva, que é o que se estabelece agora, que se é falado e se é tratado hoje nas fábricas, né? Que essa mesma reestruturação, ela vem implicar, digamos assim, nas funções e nos cargos que os indivíduos colaboradores exercem dentro dessas empresas e dessas fábricas. Então, assim, dentro do que a reestruturação e o toyotismo estabelece, né, foi colocado, o que acontece? Uma metamorfose no trabalho, nas condições de trabalho, vem se pautando, vem se implementando. Então, hoje, assim, a própria estruturação produtiva, ela faz com que os trabalhadores, eles se tornem terceirizados, subproletarizados. O que é isso? Eles se tornam uma condição muito menor do que eles possuem hoje. Então, assim, alguns direitos são retirados, né? A questão de CLT, a terceirização, que não dá, digamos assim, uma estabilidade. Na década de 60, 70, no Japão, um trabalhador de uma fábrica, né, de carros, ele poderia entrar como seu primeiro emprego e só sair dessa fábrica quando fosse aposentar. Essa estabilidade, ela já não existe mais há muito tempo. Então, o que acontece? A estabilidade no trabalho, ela já não é uma característica fundante dentro desse modo de produção e dessa estrutura organizacional de produção, tá? E isso faz o quê? Que ocorram transformações no trabalho, tá? Onde o trabalhador, para não ficar desempregado por conta de não haver mais uma fabricação, uma produção excedente, né? Porque produz o que é demanda, o que está sendo demandado. Então, o que acontece? Esse trabalhador ele termina ficando desempregado. Para que ele não fique desempregado em condições, né, onde ele não tem um repasse financeiro, ele se submete às condições que são estabelecidas pelo empregador e que muitas vezes são condições mínimas para que ele possa estar executando sua função, tendo assim uma remuneração até mais baixa. E aí alguns pontos foram elencados, a globalização interferindo nas relações sociais de trabalho, as relações interconectadas, que é uma das coisas que Castells vai falar, né, naquele texto, a Era da Informação, e a flexibilização das relações, que é esse ponto que está falando sobre a estruturação produtiva, que é essa flexibilização das relações, aonde os postos de trabalho vêm modificando a cada dia mais. As perspectivas do trabalho, né, nas concepções marxistas, do Carmiano e Weberiano. Ponto. Então, até aí nós fizemos essa menção. E agora, como é que esses três autores, esses clássicos, eles veem o trabalho, a categoria trabalho? Então, ali está os nobríssimos, né? Marx, Durkheim e Weber. E passamos agora para o seu pensamento. O que eles dizem? O que a concepção marxista traz sobre o trabalho? Então, para Marx, o trabalho é histórico. Ele remete a uma perspectiva histórica. Ele faz análise da exploração do trabalho assalariado, que é aquele que nós comentamos na aula passada, que é a relação da luta de classe, que é o proletário, o trabalhador, e a burguesia, que é o patrão.
Então, o trabalhador, que é o operário, que é o proletário, é o que possui a força de trabalho, é o seu único bem, para ser vendido para o proprietário, para o patrão, para o burguês, que possui os meios de produção. E que esse mesmo meio de produção precisa das forças de trabalho para que ambos se juntem e ocorra a produção, tá bom? Então, o trabalho assalariado nas relações sociais no desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, esse foi um dos focos principais que Marx fez em seus estudos, mostrando como o trabalho assalariado, ele conduzia a produção dentro do sistema capitalista, mas também o quanto ele também remetia à exploração do trabalhador e da trabalhadora, tá? E a divisão e conflito de classe. Nós havíamos falado anteriormente como essa divisão, que quando Marx começou a analisar o desenvolvimento do capitalismo, dois elementos ele identificou. Primeiro foi o capital, lembra que ele falou do capital representado pelos burgueses, a burguesia e o capitalista, tá? E depois foi o trabalho assalariado, que o executor desse trabalho assalariado sendo o antigo agricultor, que agora era o proletariado, que era o trabalhador, que é o operário nas fábricas e nas indústrias, tá? Que não era remunerado, a princípio, da forma como deveria, mas havia uma grande exploração, e o qual também se trabalhava em condições subhumanas. E aí traz um detalhe que não era só homens, eram homens, mulheres e crianças, que trabalhavam em tempo exaustivo, a chegar até trabalhar 16, 18 horas por dia em minas de carvão, em fábricas, né, em mineração, sem ter qualquer tipo de equipamentos, né, que hoje a gente conhece que é obrigatório por lei, equipamentos de proteção, e existiam N acidentes, né, as condições subhumanas de trabalho, e que também reportavam do seu ganho financeiro, que não dava muitas vezes mal para suster a si mesmo, de alimento, né, de uma educação, de roupas, de lazer, para que essas pessoas pudessem ter um padrão de vida melhor. E é o trabalho, para Marx, gente, o fator principal da realização do ser humano. Então, o ser humano trabalha porque precisa de fato. É através do trabalho que o ser humano vai ter condições de suster suas necessidades básicas, e necessidades básicas para Marx é a vestimenta, é o vestir, é o comer, é o lazer, a saúde, né? Tudo isso está envolvido. Então, é um processo também dinâmico entre o ser humano e a natureza. No livro Capital, Marx fala que a partir do momento que o homem transforma a natureza, tudo se modifica. Ele começa a ter uma outra perspectiva de produção e de si mesmo, né? Para poder produzir e suprir suas necessidades. A sociedade agrária passa para a industrial, causando desumanização do trabalhador. Então, esse rompimento, até então, tão impactante que foi, das sociedades agrárias que estavam migrando para as cidades urbanas, para os espaços urbanos, no momento de explosão da Revolução Industrial, né, trouxe como consequência essa desumanização do trabalhador, onde o trabalhador ele vai transformando ou perdendo alguns valores, né, alguns princípios, algumas tradições que eram tão preponderantes no seu modo de vida anterior na zona rural, no campo, ao passar a viver na cidade. E o operário torna-se um meio para o fim do outro. Então, através do que o operário realiza, né, para a produção, ele produz para que venha beneficiar o outro, que tem esse poder de compra, que é através do dinheiro para poder comprar a mercadoria, que é um objeto de sua necessidade. Então, uma frase célebre de Karl Marx diz: o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. Vamos repetir: o trabalho não é a satisfação de uma necessidade, mas apenas um meio para satisfazer outras necessidades. O trabalho é só uma ferramenta, é um meio para que outras necessidades venham a ser supridas. Não basicamente a do indivíduo em si que trabalha, mas a necessidade de outro que pode ter acesso ao fruto, né, ao produto desse trabalho. Mais uma vez, o que é o trabalho? E aí Marx traz dois conceitos do trabalho vivo e do trabalho morto, que se encontra na sua obra O Capital. Ele diz assim: o trabalho vivo envolve a força de trabalho em que a energia potencial,
A capacidade de trabalhar é posta em ação na criação de determinada mercadoria que possui valor. E o trabalho morto é quando ele já foi realizado e se encontra cristalizado numa determinada mercadoria ou no produto qualquer correspondente ao trabalho passado. Então, esses dois conceitos sobre trabalho, em Marx, eles são bem preponderantes, até para poder compreender, né, como o trabalho ele traz impacto na vida dos outros. Na citação anterior, Marx diz que muitas vezes o trabalho é o meio de satisfazer a necessidade de outros e muitas vezes não do indivíduo, nessa perspectiva em que quando o trabalho vive, ele vai envolver essa força de trabalho, que é energia potencial, a capacidade de trabalhar é posta em ação na criação de determinada mercadoria que possui valor. Então, assim, o que acontece? O trabalhador ele sempre está produzindo de uma forma, digamos assim, que vai ter valor aquele produto, tá? O que vem a ser contrário, quando ele diz que o trabalho morto já foi realizado e se encontra cristalizado numa determinada mercadoria ou num produto qualquer correspondente ao trabalho no passado. Então, o trabalho vivo é aquele que está sendo efetivado agora, o que está sendo, né, feito nesse momento, e o trabalho morto é aquele que já foi feito no passado, que já foi adquirido em algum outro momento, né, por um outro indivíduo que possa estar usando o produto que foi de fato concretizado. E aí tem algumas charges, né, que representam essa questão do conflito de classes entre burguesia e proletariado, né. Tá vendo ali, ó, o trabalhador, né, com dinheiro, pensando salário, questionando a quantidade que a ele foi paga, e o patrão, né, o burguês, com um saco de dinheiro nas costas, falando lucro, né. E na realidade, por mais que nós falamos, pensamos, nós, a maioria dos indivíduos, suavizamos as relações de trabalho, principalmente as relações de dominação, porque se tem em mente a ideia de que eu preciso ter trabalho, porque eu preciso me suster, tenho família, e aí se permite que as relações de dominação, elas continuem, né? E aí o que acontece, sempre o trabalhador é o mais prejudicado, porque sempre o patrão, né, o burguês, o capitalista, ele vai estar lucrando muito mais em cima do trabalhador. Aí mais uma gravura também falando sobre isso, essa de baixo, né? Quando tem um racha, onde os trabalhadores estão reivindicando alguma coisa e o patrão mostrando o lucro dele através do saco de dinheiro. E na gravura maior diz, por que não podemos ser todos bons amigos, né? E aí, como ser bom amigo do patrão, se o patrão é o que de fato recebe, fica com o maior lucro, né? E o trabalhador fica minimamente com algumas moedinhas para a sua manutenção. E agora, na concepção durkheimiana, né, como é que Durkheim vê o trabalho? Assim como outros fenômenos, né, para Durkheim também o trabalho é um fato social. E as sociedades, para ele, apresentam a divisão social do trabalho. Mas, de acordo com a sua complexidade, as funções são diferenciadas dos indivíduos. Então, o trabalho, essa categoria de trabalho para Durkheim dentro da sociedade, ela representa uma função que os indivíduos vão desenvolver dentro desse complexo maior que se chama sociedade. Então, a sociedade ela é formada por grupos funcionais com a finalidade de exercer condutas sociais, coesão social nas relações. O trabalho é uma atividade funcional nas sociedades capitalistas. É isso que a gente acabou de falar. Então, o trabalho, onde cada indivíduo exerce, efetiva, né, ele tem uma função específica para que essas sociedades consigam se manter. Por quê? Porque as sociedades, dentro da perspectiva durkheimiana, elas são como organismos. Um organismo, ele possui órgãos, e esses órgãos todos têm sua função. Quando um órgão deixa de fazer sua função, o que acontece? Esse organismo vai ter prejuízo, vai ter algum problema, ele vai adoecer. Então, quando ele faz a comparação, fazendo esse método das ciências de natureza, para aplicar nas ciências sociais, ele continua nessa perspectiva de organismo, tá? O organismo e funcionalista. O indivíduo tendo alguma função no grupo e, consequentemente, mantendo o equilíbrio e a integração social nas relações. A solidariedade mecânica e orgânica, a forma como Durkheim vê sobre a sociedade
se manifestar. E aí nós trouxemos esse quadro para vocês darem uma olhada. A divisão social do trabalho vem a ser especialização de funções dos indivíduos de uma sociedade. Quanto mais for especializada a sua atividade, mais o membro de uma sociedade passa a depender de outros membros. Lembra que nós falamos um pouquinho lá na organização, na questão do conselho de organização, e nós falamos sobre, isso acho que foi nas organizações, que a gente fala que, à medida que as organizações vão crescendo, aliás, desculpa, na burocracia, que uma das características da burocracia é a qualificação, é o trabalhador, é o indivíduo ir se especializando cada vez mais, para ele poder ser referência naquele aspecto, né? E o que acontece? Isso faz com que, e aí Durkheim traz mais uma vez essa ideia, quanto mais for especializar a atividade, mais um membro da sociedade passa a depender de outros membros. E ele acha que essa especialização, Durkheim, vai fazer com que essa dependência torne os indivíduos mais coesos, mais interagidos entre si, devido à relação de interdependência que vai se construindo, se constituindo entre a sociedade. Daí o efeito mais importante da divisão do trabalho não é o seu aspecto econômico, para Durkheim, o aumento da produtividade, mas a integração e a união entre os membros, que Durkheim denomina de solidariedade. Enquanto Marx diz que os efeitos econômicos, né, o aspecto econômico é o que de fato prepondera na sociedade devido a relações, a luta de classe, né, de classes sociais, que é o proletariado versus burguês, e como o proletariado é explorado pela burguesia, tá? Ele diz que o fator econômico é preponderante, tanto que ele diz que esse mesmo fator econômico é o que vai preponderar nas relações sociais futuras. Lembra que a gente viu na aula passada? A infraestrutura, que é a base da sociedade, que é onde vão ser estabelecidas as relações de produção, modo de produção, que essa forma de produzir termina refletindo lá na superestrutura, que são nas instituições sociais, escola, família, igreja, partido político, seja lá o que for, que é o âmbito das ideias, tá? E que isso reflete e volta para a base, que é a infraestrutura. E aí, de acordo com Durkheim, não seria dessa forma. O aspecto econômico, ele não é o primordial, mas sim a interação que existe nas pessoas, quando elas param, quando elas se envolvem de tal maneira para manter o organismo vivo, realizando ações que venham interagir e criar uma interdependência. E aí tem um exemplo da solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica ocorre nas sociedades primitivas, na qual os indivíduos diferem pouco entre si e partilham dos mesmos valores e sentimentos. A solidariedade orgânica, presente nas sociedades mais complexas, se define pela divisão do trabalho. Então, Durkheim, para poder falar sobre solidariedade, ele se reportou a algumas sociedades ditas primitivas, no intuito de poder compreender como os indivíduos se relacionavam, né, principalmente na questão do trabalho. E aí ele faz um comparativo da da solidariedade orgânica, que é essa ação, essa solidariedade voltada, principalmente representada pela divisão social do trabalho, que é o que acontece atualmente, né, onde cada indivíduo na sociedade desempenha uma função a qual tem importância para a manutenção do organismo vivo. E agora a concepção weberiana. O que é a concepção de Max Weber relacionada ao trabalho? Se vocês perceberem, nós estamos discutindo a categoria trabalho, e essa categoria trabalho, ela tem, né, é um fenômeno que esses três autores estão analisando. E percebam que as suas teorias sociológicas estão embutidas nessa análise também, tá? Então, só para a gente poder estar relembrando como isso, de fato, acontece. E a concepção weberiana, ela se volta para a divisão e relações sociais de trabalho, não era o seu foco de estudo, mas para ele o trabalho é um fenômeno social fundamentado para o capitalismo. O encontro da ética religiosa com o espírito capitalista, que impulsiona a formação do capitalismo. Lembra do livro que nós comentamos na aula passada? A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é nesse livro em que, de fato, Weber traz como é que a ética religiosa, o código código moral, né, o código de leis religioso, principalmente dos protestantes,
impulsiona, né, o espírito capitalista, impulsiona o desenvolvimento do capitalismo. E é muito interessante esse livro de Weber, porque nos dá uma dimensão de quanto, né, as religiões cristãs, principalmente de cunho protestante, neopentecostal, pentecostal, têm contribuído para o fortalecimento, tá, e o desenvolvimento do capitalismo, desde os séculos XVIII até os dias atuais. Então, êxito profissional, com base na ética religiosa, e o espírito capitalista, trabalho árduo e disciplinado, vida regrada e sem excesso ao controle e poupança. Esse pontozinho, esse trecho aí, é o que ele traz também, que ele menciona na sua obra Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, que são alguns elementos em que regem a conduta do religioso, que leva a fortalecer o desenvolvimento do capitalismo todo esse tempo, tá? E ele diz que, para ser um bom religioso, dentro da ética religiosa, né, o que acontece? Precisa se trabalhar arduamente, tem que ser disciplinado, uma vida regrada, sem excessos, né? Então, gastos, a aquisição de bens de consumo e um autocontrole. E todo bom religioso precisa ter a sua poupança. Muito bacana essa forma como o Weber viu e descobriu isso, tá? Vê se a gente volta aqui rapidinho. Outro ponto... Ok, já falamos disso. E aí eu trouxe esse quadro da professora Kátia Bernardes, que eu achei interessante a gente estar colocando, até para ver de uma maneira muito mais incisiva, né? Ela traz alguns trechinhos que acho que merecem serem mencionados e colocados, né? Então, ética protestante, espírito do capitalismo, com o objetivo de relacionar as ideias religiosas fundamentais do protestantismo com as máximas da vida econômica capitalista, Weber analisa alguns pontos fundamentais da ética calvinista. Lembrando que o próprio calvinismo foi uma das religiões que, digamos assim, vieram depois da da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero foi lá bater as 96 teses na porta da Igreja Católica, dizendo o que ele discordava, o que era inviável dentro da doutrina do catolicismo. Como a afirmação de que o trabalho constitui, antes de mais nada, a própria finalidade da vida. Então, esse aspecto, essa frase aí frisada, destacada, desculpa, o que acontece? Ela mostra e ela fortalece a ideia de que o trabalho dignifica o homem. Lembra que nós começamos a falar da origem etimológica da palavra trabalho? E que essa palavra trabalho, essa origem etimológica reporta de uma maneira negativa ao que é trabalho? Que trabalho é ruim, causa dor, sofrimento, né? Está associado ao castigo. Até então, porque a ideia que os gregos tinham na Idade Antiga era que o trabalho ele era algo que diminuía. Tanto que era só os escravos, né, que desempenhavam o trabalho. Os nobres, dentro da estrutura societal dos gregos, da Grécia, eles eram intelectuais. O seu trabalho, digamos assim, era voltado para o pensar, para o refletir, principalmente os filósofos. Os que não eram filósofos eram para a guerra e as coisas mais. Mas o trabalho, ele traz essa ideia, essa menção negativa desde esse tempo. E é o que acontece. Com a ética calvinista, o trabalho ele tem um novo impulso. Ele passa a ser visto como algo que dignifica, quase não sai, que dignifica o homem nessa perspectiva. Se ele quer seguir de fato a Deus, se ele quer seguir a Jesus Cristo, ele precisa seguir alguns padrões também financeiros, os quais irão ajudar no seu progresso pessoal, familiar, né, de cunho financeiro, como também irá contribuir para que o sistema possa proporcionar-lhe isso a efetivar esses ideais e objetivos. Então, em síntese, a tese de Weber afirma que a consideração do trabalho estendido com vocação constante e sistemática como o mais alto instrumento de ascese, exercício prático que leva à efetiva realização da virtude, à plenitude da vida moral. E o mais seguro meio de preservação da redenção da fé e do homem deve ter sido a mais poderosa alavanca de expressão dessa concepção de vida constituída pelo espírito do capitalismo. Então, mais uma vez, traz aqui a menção que nós havíamos falado antes sobre a ética protestante e espírito do capitalismo,
que é um dos aspectos mais importantes desta obra, a exposição entre as relações entre religião e sociedade e o conhecimento das particularidades do capitalismo. Nesse sentido, Weber observa também que os valores do protestantismo revelam tendência ao racionalismo econômico, que predominará no capitalismo, avançando a tese de que a ética e as ideias puritanas influenciaram o desenvolvimento do capitalismo. Já temos falado sobre isso também. E aí uma gravura, né, que faz a menção do religioso, que tem o seu lado voltado para a religião, mas também sem esquecer o fator econômico. E já que Weber quis demonstrar que certas vertentes do protestantismo, como o calvinismo, haviam estimulado o comportamento econômico baseado numa ação racional, e que o trabalho adquire conotação moral positiva. Então, ao contrário do que se havia colocado antes sobre o trabalho que remetia negatividade, dor, sofrimento, dentro da perspectiva weberiana, o trabalho já dá um saldo positivo, quando ele narra, quando ele descreve, quando ele mostra como a ética religiosa protestante, ela de fato é positiva, né? Torna o trabalho positivo, dando uma conotação moral positiva a tudo que acontece. Então, o calvinismo, né, cultivou a ideia no seio da sociedade inglesa e suíça de que o comércio, as artes e a filosofia constituíam dádivas divinas e, por isso, deveriam ser amplamente difundidos e praticados. Enquanto o catolicismo defendia a ideia de trabalhos voltados para o filósofo e teológico e intelectual, os protestantes, por carreiras mais técnicas, pautadas por uma ética religiosa de valorização do trabalho. Então, enquanto os religiosos católicos estavam mais no plano das ideias, né, os religiosos de cunho calvinista estavam preocupados mais com a praticidade e a efetivação, né, digamos assim, de técnicas que pudessem estar contribuindo para a maior acumulação de dinheiro. Agora, para nós refletirmos sobre as relações de trabalho, vamos dar uma olhada, tá, nesse vídeo. E a gente já está pertinho de encerrar por hoje, tá? Mas ainda não encerramos. Vamos ver só o vídeo rapidinho e vamos depois fazer uma breve menção sobre ele, tá? Até daqui a pouco. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Mas como não quer reconhecer, ele escravo sem ser de qualquer usurário. Abafa-se a voz do oprimido com a dor e o gemido, não se pode desabafar. Trabalho feito por minha mão, só encontrei exploração em todo lugar. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia,
convencer de qualquer usurário. Mas como não quer conhecer, deixe pra convencer de qualquer usurário. Mas como não quer conhecer, deixe pra convencer de qualquer usurário. Hoje nós vamos falar sobre a teoria da burocracia. E para começar nossa videoaula, eu te faço uma pergunta. Você sabe o que é burocracia? De forma simples, burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Trata-se da tentativa de formalizar e coordenar o comportamento humano por meio da autoridade racional legal, para se atingir os objetivos da organização. Considerada por muitos a grande vilã da organização, a burocracia é essencial para a administração das empresas. Silva, 2008, coloca que a burocracia como forma de organização das atividades humanas é muito antiga. Entretanto, como teoria desenvolvida, com objetivos específicos, só surgiu com Max Weber. O surgimento da teoria da burocracia para a administração se deu por volta dos anos 1940 e em função principalmente dos seguintes aspectos. 1. A fragilidade e a parcialidade, tanto da teoria clássica como da teoria das relações humanas, ambas oponentes e contraditórias entre si, mas sem possibilitarem uma abordagem global, integrada e envolvente dos problemas organizacionais. Ambas revelam dois pontos de vista extremistas e incompletos sobre a organização, gerando a necessidade de um enfoque mais amplo e completo, tanto da estrutura como dos participantes da organização. 2. Tornou-se necessário um modelo de organização racional capaz de caracterizar todas as variáveis envolvidas, bem como o comportamento dos membros dela participantes, e aplicável não somente à fábrica, mas a todas as formas de organização humana e principalmente às empresas. 3. O crescente tamanho e complexidade das empresas passou a exigir modelos organizacionais mais bem definidos. Alguns historiadores verificaram que a indústria, em grande escala, depende da sua organização, da administração e do grande número de pessoas com diferentes habilidades. Milhares de homens e mulheres devem ser colocados em diferentes setores de produção e em diferentes níveis hierárquicos, os engenheiros e administradores no alto da pirâmide e os operários na base. Devem executar tarefas específicas, devem ser dirigidos e controlados. 4. O ressurgimento da sociologia da burocracia a partir da descoberta dos trabalhos de Max Weber. Segundo essa teoria, um homem pode ser pago para agir e se comportar de certa maneira pré-estabelecida, a qual lhe deve ser explicada com exatidão, muito minuciosamente e em hipótese alguma permitindo que suas emoções interfiram no seu desempenho. A sociologia da burocracia propôs um modelo de organização e os administradores não tardaram em tentar aplicá-lo na prática em suas empresas. A partir daí, surge a teoria da burocracia na administração. Estudada sistematicamente por Max Weber, este criou aquilo que ele julgava ser a burocracia ideal. Os estudos de Weber procuravam estabelecer estrutura, estabilidade e ordem às organizações por meio de uma hierarquia integrada de atividades especializadas, definidas por regras sistemáticas. Como concebida originalmente, a burocracia tinha as seguintes características: 1. Divisão de trabalho. 2. Hierarquia de autoridade. 3. Racionalidade. 4. Regras e padrões. 5. Compromisso profissional. 6. Registros escritos. E 7. Impessoalidade. A burocracia com essas características faz com que a organização responda com consequências previsíveis em seu funcionamento, sempre em busca da maior eficiência. Entretanto, essa previsibilidade burocrática leva à ineficiência.
O próprio Weber notou a fragilidade da estrutura burocrática, que enfrenta um dilema típico. De um lado, existem pressões constantes de forças exteriores para encorajar o burocrata a seguir outras normas diferentes das da organização. E de outro, o compromisso dos subordinados com as regras burocráticas tende a se enfraquecer gradativamente. A organização, para ser eficiente, exige um tipo especial de legitimidade, racionalidade, disciplina e limitação de alcance. Quem disse isso foi nada mais, nada menos do que Chiavinato. Estudando com mais profundidade essas imprevisibilidades, Merton, em 1968, deu o nome de disfunções da burocracia para designar aquelas anomalias de funcionamento responsáveis pelo sentido pejorativo que o termo burocracia adquiriu junto aos leigos no assunto. Basicamente, as disfunções da burocracia são: 1. Internacionalização das regras e exagerado apego aos regulamentos. 2. Excesso de formalismo e de papelório. 3. Resistência a mudanças. 4. Despersonalização do relacionamento. 5. Categorização como base do processo decisorial. 6. Superconformidade às rotinas e procedimentos. 7. Exibição de sinais de autoridade. E 8. Dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Mesmo com os problemas que a burocracia pode acarretar em uma organização, é preciso que fique claro ser praticamente impossível administrar organizações a partir de um determinado tamanho, tendo em vista a complexidade que a estrutura organizacional vai adquirindo com o decorrer do tempo. Chiavinato conclui que, apesar de todas as limitações e restrições, a burocracia é talvez uma das melhores alternativas de organização, provavelmente muito superior a várias outras alternativas tentadas no decorrer do século XX. Isso foi um resumo sobre a teoria da burocracia, e eu espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo do canal. Até mais! Então, nós tivemos duas sequências de vídeos, né? Uma menção de Cartola, o poeta Cartola, sobre essa relação do trabalho, né? Operário e o patrão. E esse vídeo que nós havíamos passado anteriormente, né? Sobre burocracia, eu acho que dá uma fechada sobre esse ponto que a gente estava discutindo. E agora a gente vai e volta-se para a questão da sociabilidade humana. E vamos discuti-la, né? O que fala a sociabilidade? O que é a sociabilidade? É a qualidade do sociável que apresenta uma pessoa, ou seja, aquele que de maneira natural tende a viver em sociedade, ou como também aquele indivíduo amável que se relaciona bem com todas as pessoas. E a sociabilidade humana é a capacidade de ser essencialmente sociável, além de criar organismos e instituições, a exemplo de governos, parlamentos, tribunais e etc. Além de ser também um elemento de desenvolvimento e de deformação da personalidade. Inclusive, a sociabilidade humana hoje tem sido um ponto muito discutido, onde hoje estudiosos têm se reportado muito para a questão humanística, onde os indivíduos não percam a sua maior sensibilidade no contexto social, onde sejam mais, digamos assim, ávidos e aptos para se relacionarem socialmente. E aí, já que nós sabemos que a sociabilidade envolve a capacidade do ser humano de ser mais sociável, a sociabilidade humana de poder estender essa capacidade sociável, as relações com outros humanos, o que seria então a sociabilidade capitalista, né? De acordo com Granneman, a sociabilidade capitalista é a concepção de trabalho ligada à construção das relações sociais, sendo o trabalho como um meio de reprodução da vida social. Então, a sociabilidade que o capitalismo, de fato, ele impulsiona, ele motiva a nós indivíduos, sujeitos, atores sociais,
a estarmos inseridos nesse sistema é o que é ser ligado à concepção de trabalho, sendo o trabalho o meio de reprodução da vida social. E aí não foge do que os nossos autores, né, os pensadores clássicos da sociologia, eles comentaram, que o trabalho, de fato, é o ponto mestre, a mola mestre da reprodução da vida social, onde as pessoas vão reproduzir, né, socialmente, materialmente, através da execução do trabalho. Então, o trabalho e a sociabilidade na perspectiva do consumo. É um conceito que se reporta muito à teoria marxista, no sentido de quê? Que Marx disse, quando o indivíduo trabalha, né, quando ele produz, quando o trabalhador ele produz, né, ele produz no sentido de satisfazer, muitas vezes não só a sua necessidade, mas a necessidade de outro. Porque quando se trabalha, se tem a remuneração, que é para satisfazer a sua necessidade, mas também para satisfazer a necessidade de outro, que tem a necessidade do consumo, de adquirir um bem, tá, que nós podemos chamar também de mercadoria. E aí Marx fala sobre mercadoria, que a mercadoria pode ser um bem concreto ou um bem subjetivo, tá? Nós já havíamos falado também, comentado numa aula passada, nesse aspecto. E aí no trabalho a sociabilidade na perspectiva do consumo, tá? Já que a sociedade capitalista, né, o sistema capitalista, o qual rege hoje é o que manda na nossa sociedade, o consumo é um dos elementos fundantes e fundamentais. Porque se trabalha para consumir, e hoje a característica dos indivíduos é poder consumir o máximo possível. Porque o consumo dá condições, de fato, dos indivíduos a estarem, né, pelo menos é o que os indivíduos acham, a estarem inseridos, né, em determinados grupos, a reportar a identidade, tá, a identidade social, e também a mudar, né, a sua condição, do seu status quo, naquele contexto que ele vivencia. Então, nós vamos encerrar esse momento sobre o trabalho e a sociabilidade nessa perspectiva, tá, mencionando também que esse mesmo trabalho, dentro desse contexto maior, em que até nós havíamos comentado antes sobre o que Ricardo Antunes falou, que é sobre essas transformações das metamorfoses no trabalho, que vem a reportar em novas posições também, novas posições e condições de trabalho, os quais hoje as pessoas ocupam. Lembra que algumas funções, algumas profissões já não existem mais, porque o trabalho também ele é dinâmico. Então, à medida que a sociedade se desenvolve, que ela vai evoluindo, funções, né, ocupações que antes eram importantes, elas passam a ser, não é que elas sejam esquecidas, mas elas vão perdendo de fato a sua importância. Então, alguns anos atrás, um datilógrafo, né, que mexia na máquina de datilografar, hoje tem pessoas que nem sabem o que é isso, a não ser quando vai no museu, ele já não tem tanta importância.